Olá, aqui é Cíntia Bá, dando início a mais um Conexão Vida Plena, falando sobre espiritualidade e autoajuda. E o nosso tema de hoje é apego e ciúmes. Muitas pessoas confundem apego com amor. Elas acham que estar apegadas a outra pessoa é sinal de amor. Mas o amor é bem diferente do apego. É um sentimento maravilhoso que vem de dentro do peito e é só seu. As outras pessoas não são sua fonte de amor. Elas podem ser o objeto de amor, a qual você lança o amor. Mas não é dali que você deve retirar o que você precisa. Necessidade é uma coisa, amor é outra. São sentimentos totalmente opostos. O amor engrandece a gente e sai de dentro para fora. Necessidade é uma carência, é um buraco, ou seja, a gente sente um vazio, como se estivesse faltando algo dentro da gente. Portanto, por ser uma necessidade, o apego nunca deveria ser confundido com o amor. E se o apego nos traz um vazio, uma falta, este sentimento é negativo. Então, como devemos lidar com o apego? Primeiro, temos que aprender a diferenciar o apego de outros sentimentos. As características do apego são sempre as necessidades das pessoas. Só de pensar que pode ficar sem alguma coisa, você vai se sentir mal. Por exemplo, só de imaginar que seu relacionamento afetivo pode acabar, ou que você pode perder o emprego, ou só de pensar em tirar qualquer coisa em sua vida, você já vai começar a sentir dor e medo. Então, se houver este medo de perder, quando você usar o verbo perder e fizer a pergunta se eu perder, já é apego. Porque a sensação de perda ou medo de perder já se refere a apego. Porque quem não tem apego não pensa nem em perda. Então, para quem sente apego, significa que mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai sentir dor, porque nada é para sempre. Mas se você quer evitar passar pela dor da perda, é necessário que você identifique no que você está apegado em uma determinada pessoa ou em uma determinada situação. Por exemplo, a segurança, o carinho, a aceitação dessa pessoa, enfim. Quais os elementos reais que essa pessoa tem que está fazendo você se prender a ela? Porque a gente não se apega a uma pessoa, a gente se apega às qualidades da pessoa. A partir do momento que você identifica o que está fazendo você se sentir apegado, você vai conseguir trabalhar o processo de desapego. Aí você pergunta, mas como irei trabalhar isso? É muito simples, você vai começar a dar essas qualidades para você mesmo. Pois se você percebe que a outra pessoa te dá atenção, você vai começar a se dar mais atenção. Se é aceitação, você vai começar a se aceitar melhor. Pois se você se sente preenchido desta falta nos outros, é sinal de que você não dá isso para você. Se você tem medo de perder o emprego porque você acha que vai passar necessidades, então na verdade você está apegado, pois você pensa que só a empresa que você trabalha tem a capacidade de te dar os meios de você se sustentar. O que você precisa é dar mais confiança e mais apoio para si próprio. Tem muita coisa que você não faz da sua maneira, pois você não confia em si mesmo, acaba se apoiando nos outros. Você precisa desenvolver a qualidade de se garantir e de se autovalorizar. Somente desta maneira é que você ficará livre do apego. E aí, quando você pensar em perder uma pessoa ou um emprego, você não sentirá mais como uma coisa tão trágica, não sentirá tanto medo, pois você já terá esse sentimento de apoio, valorização, reconhecimento, amor e tudo mais dentro de você. E aquele vazio que você sentia no passado, só em pensar em perder, você não sentirá mais,
porque você irá se sentir preenchido e não sentirá mais como uma perda. E quanto mais você sentir que depende menos das pessoas, mais vontade irá sentir de fazer as coisas que você gosta e que você anteriormente deixou de fazer. Você irá buscar a sua realização, a verdadeira motivação da sua alma e a sua missão de vida para a sua evolução espiritual. Mas para isso você precisa aceitar interiormente que a fonte das suas necessidades é única e exclusivamente você mesmo e não os outros. E o apego também existe com as coisas materiais, com o carro ou com a casa, por exemplo. Também é ruim se apegar aos objetos. Tem gente que se apega com a casa porque a casa é a segurança dela, mas depois, por algum motivo, ela precisa se mudar. E aí vem o sofrimento porque ela está apegada com aquela casa. Mas se ela tivesse desenvolvido sua segurança interior, ela se sentiria segura em qualquer casa e não naquela casa específica, naquele lugar em que ela mora há muitos anos e se sente segura lá. Ela tem medo de se mudar para um lugar diferente porque ela morre de medo da mudança. Muitas vezes o lugar que ela mora não tem mais a mesma segurança de antes, mas ela se apegou tanto à ideia da segurança deste lugar que prefere ficar presa a ele do que ir para outro lugar realmente melhor para a sua vida. As pessoas precisam começar a perceber que nada dura para sempre. E as pessoas que se apegam ao dinheiro, no sentido de morrerem de medo do dinheiro faltar, também são apegadas. Isso é porque elas não confiam na própria capacidade de ganhar dinheiro. É claro que o dinheiro precisa ser valorizado, mas antes você precisa se autovalorizar. E também tem as pessoas que se acham mais do que os outros por causa da sua conta bancária. Essas pessoas também estão se apegando ao dinheiro e não na capacidade delas próprias. Se elas ficarem pobres, não saberão ser pessoas fortes, donas de si mesmas. Portanto, quando estamos apegados com as coisas, não fazemos nada por nós mesmos. A gente usa outra coisa para fazer por nós. Mas o problema é que as coisas acabam ou vão embora. E o pior é que tem gente que gosta de se sentir preso ao outro, por não enxergar as consequências do que isso pode acarretar no futuro. Você não está vendo que está sendo mimada e que está deixando de desenvolver as suas capacidades e que amanhã a sua vida pode mudar e que você poderá perder a pessoa em que você está se apoiando. Tem muita gente que acha que o desapego é indiferente ao amor e à necessidade de presença, mas isso não é verdade. O desapego apenas mostra que você vive da própria fonte. Sabe aquelas frases muito comuns em música de fossa? Não sei viver sem você minha vida não tem mais sentido. Essas frases fazem parte da vida de pessoas apegadas. Ou quando uma pessoa diz, não tenho ninguém na vida, isso faz surgir uma pergunta na minha mente. Ué, então você acha que não é ninguém? Você se acha ninguém? Pois é, essa pessoa inconscientemente está dizendo que ela não é ninguém, porque ela própria se abandona e não se cuida como deveria. Geralmente vive uma vida cheia de limitações e não vive com liberdade. Não é a liberdade social, pois tem gente que faz uma porção de coisas, se desenvolve intelectualmente, mas elas não vivem para si próprias. Elas internamente se abandonam. E mesmo tendo um monte de amigos, colegas e família, elas se sentem sozinhas, pois elas se apegam às pessoas. E quanto mais você se apega às pessoas, mais solidão você vai sentir. Porque você depende dos outros. E quem depende dos outros sempre vai se sentir inseguro. E muitas vezes, para ficar grudado na pessoa, você deixa de fazer as coisas de modo
como você gostaria de fazer. Pois muitas pessoas, para darem sua atenção, carinho e apoio, cobram algo em troca. Como, por exemplo, o marido que não quer que a mulher tenha amigas, pois ele tem ciúmes e não quer que ela saia de casa. E assim ele acaba mandando e desmandando na vida da mulher, porque ele sabe que ela depende emocionalmente da presença e da atenção dele. E ela só se submete às exigências dele porque se sente apegada, mas fica sufocada e ela acaba perdendo seu brilho. E além disso, por ser uma pessoa muito dependente, ela se torna uma pessoa tola e desinteressante. E isso faz com que ele comece a se interessar por outra mulher e atrair a esposa. E ele ainda joga a culpa nela. De certa forma, ela também tem uma parcela de culpa nisso, porque é ela quem permite e dá espaço para que o marido controle a sua vida. Também existem homens apegados que fazem tudo o que a mulher exige. Mas ao contrário disso, o verdadeiro amor liberta a gente. Ele nunca aprisiona. E geralmente, quem sente apego também sente ciúmes. E todo mundo sabe como a relação vira um verdadeiro inferno quando uma pessoa sente ciúmes. A própria pessoa ciumenta também sofre muito, porque vem na mente dela pensamentos dolorosos de insegurança intensa. E isso faz com que ela torture o parceiro para lhe dar uma segurança que certamente não está no parceiro. Essa desconfiança doentia da fidelidade não dá somente em pessoas que se relacionam intimamente ou sexualmente, mas acontece em todos os tipos de relacionamento. Às vezes a mãe tem ciúmes da filha, o irmão tem ciúmes de outro irmão, e o ciúmes é algo compulsivo. A pessoa tenta não demonstrar e se conter, mas geralmente não consegue se controlar. E a pessoa ciumenta tem consciência do ciúme. Ela tenta se segurar, mas começa a se sentir traída, magoada, desrespeitada, lesada, e com isso ela explode. E na visão dela, isso é uma agressão muito forte. Então ela começa a sentir no momento do ciúme como se a pessoa fosse propriedade dela. E ela tortura a pessoa como se fosse dela. Ela quer segurar o parceiro porque ela quer a garantia de segurança. E o outro geralmente entra na neurose dela, dando satisfações, se explicando, fazendo promessas e tentando dar uma segurança para o ciumento. Mas dependendo do caso, não adianta, porque por mais fiel que seja, o ciúmes continua, porque o problema não é o parceiro, o problema está na mente da pessoa que sente ciúmes, pois isso é algo patológico. E tem gente que ainda acha que o ciúmes é prova de amor. Não tem nada a ver com amor, pois, como eu disse no início, o amor é um sentimento positivo. E um sentimento positivo não causa tortura, brigas ou discussões. E muitas vezes a pessoa não diz que tem ciúmes, ela diz que tem zelo. Ela coloca um disfarce no seu verdadeiro sentimento. E por que existem pessoas ciumentas? Qual a causa dessa neurose? O ciúme é causado pela baixa estima. Essa baixa estima que significa como você se trata, ou seja, você se desvaloriza e por isso tem uma baixa estima. Você se coloca para baixo. Por exemplo, se o seu físico não atinge os seus ideais de beleza, então você começa a se sentir complexada. E isso não quer dizer que você não tenha uma boa aparência, mas o problema é que o ciumento não acha que tem uma boa aparência e geralmente ele é dotado de excesso de idealismo, de moralismo e de regras. Ele é extremista, inclusive com ele próprio. Então ele é 8 ou 80. Ou ele se acha legal, ou ele se acha uma porcaria. Se a pessoa diz que a ama, ela acha que a pessoa está mentindo, porque ela não acredita que alguém possa amar aquela porcaria. E quanto mais ciúme a pessoa tem, mais ela se sente inadequada, mais ela se compara com a aparência ou com a vida de outras pessoas. E o ciumento quer se sentir melhor porque toda essa baixa estima dói.
Então ele se faz de bacana. E para compensar esses complexos, ele quer ter uma pessoa que lhe dê uma atenção positiva 24 horas por dia. E por isso a pessoa não pode de maneira alguma deixar de lhe dar atenção e principalmente não pode dar atenção para outras pessoas, porque vai fazer com que o ciumento se sinta inferior. O ciúmes é a dor do sentimento de inferioridade, porque o ciumento não é inferior, mas ele se sente inferior aos outros. E isso é tão patológico que você pode dar toda a atenção a ele, apontar uma porção de qualidades que ele tem. Ele não vai aceitar, porque ele não consegue enxergar coisas positivas nele. Ele acha que você diz isso apenas para puxar o saco dele, porque você gosta dele. E isso faz com que ele se sinta bem. Mas no fundo ele pensa assim, tudo bem, mas eu sei que isso não é verdade. Eu sei quem eu sou. As mulheres geralmente são quem mais sente complexo de inferioridade, apesar de fingirem que está tudo bem. Porque para a mulher, a nossa sociedade cobra muito mais aparência e uma beleza padrão. E quanto mais ideais de cobranças de ser ideal, mais o risco de você não conseguir atingir esses ideais e, de modo exagerado, se achar uma porcaria. Isso é algo muito comum que acontece na nossa sociedade. Mas como superar esse sentimento de inferioridade? Como a pessoa ciumenta pode fazer para deixar de ter esses complexos de inferioridade que lhe causam o ciúme? Ou como é que eu lido com meu marido que é ciumento, por exemplo? Quando você tem um parceiro, saiba que ele sofre de inferioridade. Toda pessoa sofre de inferioridade, mas umas sofrem mais do que as outras. Algumas têm um sentimento de inferioridade muito patológico. Quanto mais você assumir a responsabilidade de bancar essa coisa dele e ficar protegendo os ciúmes dele, tendo uma porção de cuidados para ele não desconfiar da sua fidelidade, não só você vai ficar muito atormentada, como também você irá fazer com que ele fique cada vez pior. A crise de ciúme é uma coisa muito séria, porque isso pode causar até crimes, com violência. Geralmente o homem comete violência por causa do ciúme. A pessoa pode chegar a perder completamente a noção da realidade. Então, antes que isso aconteça, seja bem direta. As pessoas que têm parceiros ciumentos e que alimentam aquela relação de forma doentia, fazendo tudo o que a pessoa quer para ela não ter ciúmes, são as pessoas que acreditam que aquilo é uma atenção. Mas também as pessoas que não se dão atenção e sempre se põem como o último da fila e precisam desesperadamente de uma pessoa que não tira os olhos dela, elas confundem estes ciúmes como uma valorização do parceiro. Como se o parceiro estivesse colocando ela lá em cima. Olha, ele está morrendo de ciúmes porque eu sou o máximo. É outra pessoa também com baixa estima e falta de conhecimento próprio. E assim, essas pessoas podem viver a vida toda na neurose dos ciúmes. Mas o certo é a pessoa apontar para o ciumento que ele está fantasiando e que a atitude dele é neurótica. Pois a tendência é esta pessoa adquirir o hábito do controle e cada vez mais sufocar o parceiro com mais intensidade. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui. Muita luz. Namastê.